Olá pessoal, tudo bem? Vocês viram aí essa letra da música aí do Almir Sater, né? Falando da questão agrária, da questão do campo, do boiadeiro, do bucolismo no campo, né? Essa vida no campo. E a gente vai trabalhar hoje na nossa aula justamente essa questão, né? Da agricultura, da pecuária, em relação ao mundo, em relação ao Brasil. Então, o tema da nossa aula de hoje é a agricultura e a pecuária mundial e brasileira. Um tema interessante no sentido de que a humanidade cresceu em termos de agricultura. O homem, desde a pré-história até a história, acabou se sedentarizando, ou seja, ele se localizou em determinado ponto. Ele era nômade, vivia da coleta, migrava. Em determinado momento da história, resolveu se fixar, principalmente a partir da agricultura. A agricultura ela foi a principal responsável pela localização do homem em determinado ponto, né? Escolheu um local, escolheu uma comunidade, criou laços, principalmente a partir desses sistemas agrícolas. E nós veremos os principais sistemas agrícolas. Que tipo de sistemas são esses e que tipo de implicações eu vou ter tanto na agricultura como na vida das pessoas em geral. A agricultura de subsistência. A agricultura de subsistência, além de alimentar boa parte das famílias em países pobres e subdesenvolvidos, também é, em parte, a partir justamente do excedente gerado nessa agricultura, a grande responsável pelo abastecimento nos grandes centros urbanos. Então, boa parte das pessoas que vivem em grandes cidades no Brasil, por exemplo, devem boa parte da sua alimentação a essas famílias que trabalham com a subsistência. Mas o que é essa agricultura de subsistência? Para que serve, né? A agricultura de subsistência nada mais é do que quando uma família tira o seu sustento, né, o proveito da sua alimentação, enfim, das suas necessidades básicas, a partir da agricultura. Ou seja, a partir do emprego, do trabalho do homem, da mulher, do campo, assim como dos seus filhos, eles conseguem tirar os seus alimentos, o leite, né, o milho, o arroz, enfim, todos os alimentos necessários para a sua subsistência, para a sua vida em geral, né, para poder sobreviver. E geralmente essas famílias que vivem na subsistência na agricultura não têm uma renda, né, um dinheiro, no caso, um capital, para poder comprar coisas além dessa agricultura. São famílias geralmente pobres, mas fome, digamos assim, elas não passam nesse sentido, né, porque podem produzir os seus alimentos básicos, né? Ao mesmo tempo, eu vou ter outros sistemas que trabalham junto nessa agricultura, né? Um sistema muito importante nesse sentido hoje, principalmente em termos de produtividade no mundo, é a agricultura de jardinagem. A agricultura de jardinagem, para vocês terem uma ideia, ela é amplamente, largamente empregada no Sudeste Asiático. Pegando principalmente hoje, o principal produtor em termos de agricultura de jardinagem é o país, né, no caso a Índia. O que acontece nesse sistema? Eu tenho grande quantidade de mão de obra empregada por hectare e alta produtividade, né? E jardinagem por quê? Porque é tão minuciosa essa agricultura que esses milhares de agricultores trabalhando em fazendas, tanto coletivas quanto privadas, conseguem fazer a colheita, conseguem fazer o plantio, enfim, todas as etapas desse plantio, dessa agricultura, de forma manual, sem o uso de nenhuma máquina, sem o uso de agrotóxicos, enfim. É uma agricultura, digamos, bastante agroecológica, digamos assim, do ponto de vista ambiental. E, ao mesmo tempo, é altamente produtiva, tão produtiva quanto os sistemas mais complexos, sistemas que utilizam máquinas, né, e implementos agrícolas, que é mais ou menos o modelo que está prevalecendo hoje no mundo. Então, assim, países como a Índia, como a China, utilizam esse sistema principalmente no cultivo do arroz, né? O arroz que é largamente utilizado na alimentação das famílias da Ásia como um todo, né? Ele está na base da alimentação dessas famílias e é utilizado para fazer desde bebidas com teor alcoólico, quanto bolos, enfim, quanto carne, enfim, tudo hoje aquelas famílias da Ásia conseguem transformar a partir do arroz. Então o arroz está na base da alimentação e está atrelado a esse sistema de agricultura de jardinagem, que é esse sistema de agricultura de jardinagem milenar. Há 3, 4 mil anos, esses povos da Ásia já utilizam esse sistema. E daí, talvez, o porquê dele ser tão produtivo, né? Um sistema que está aí 3, 4 mil anos tem muito mais chance de se dar bem, de dar certo realmente, do que um sistema que foi empregado, no caso no Brasil, há 50 anos e que já tem sérios impactos, que é o sistema aí já de questão da implementação de agricultura a partir de mecanização, né? A gente vai trabalhar mais adiante. Mas o que eu quero dizer para vocês é que
além da agricultura de jardinagem, é um sistema que está localizado, né? É um sistema que no momento, por mais que seja milenário, ele não se difundiu mundialmente. Ele tem uma localização restrita à Ásia, né? Com algumas exceções aí fora da Ásia, mas no geral ele está presente dentro do continente asiático. Fora isso, eu vou ter hoje um outro sistema que é o sistema predominante no mundo hoje em termos de produtividade, em termos de inovações tecnológicas no mundo. E esse sistema é um sistema tardio em relação aos demais. É um sistema que começa a ocorrer principalmente a partir de 1950 no mundo. E esse sistema é o sistema de empresas agrícolas. As empresas agrícolas, elas dominam hoje o mercado em termos de distribuição. Por que elas dominam? Primeiro, a alta mecanização empregada no sistema produtivo. Que tipo de mecanização? Tratores, colheitadeiras, né, semeadeiras, né, uma gama infinita de produtos agrotóxicos, no caso, venenos, defensivos, inseticidas, enfim, para todos os tipos de pragas na lavoura, que permite com que essas grandes empresas agrícolas tenham alta produtividade e, ao mesmo tempo, exista o que por trás dessas empresas? Uma grande logística de distribuição, um sistema de caminhões, pode ser um sistema rodoviário, ao mesmo tempo um sistema ferroviário. Aí a gente vai ter grandes exemplos de empresas agrícolas nos Estados Unidos hoje, que exportam para o mundo todo, desde soja, milho, trigo, algodão, a partir de um sistema que é justamente o sistema empresarial, daí diz o nome, empresa agrícola, né? Eu tenho um engenheiro agrônomo responsável pela produção, eu tenho um químico responsável pelos defensivos, eu tenho um técnico qualquer que vai cuidar ali da questão do tipo de solo que eu vou utilizar, do tipo de distribuição que eu vou fazer, enfim, existe toda uma etapa, uma sequência dentro da produção que vai fazer com que meus ganhos aumentem e eu aumente também ao mesmo tempo os mercados, né? Nessa lógica hoje da agricultura mundial, cada vez mais os países e as empresas, enfim, os grandes produtores, as grandes fazendas, se preocupam em alargar mercados, em expandir mercados, no sentido de aumentar as taxas de lucro, né? E aí vai dar margem para quê? Para uma série de desigualdades. É a questão da fome hoje. Pô, mas será que realmente tudo que a gente produz em termos de agricultura não é suficiente para alimentar a população mundial? É suficiente. Segundo estudos da ONU, da FAO, que é uma fundação da ONU que cuida da agricultura e da fome no mundo, eu vou ter uma diferenciação entre o que eu posso produzir e o que eu distribuo, ou seja, o que é produzido é suficiente, mas não é distribuído igualitariamente. Nesse sentido, eu vou ter o quê? Uma desigualdade, atrelada ao que é o capitalismo hoje, capitalismo moderno, né? Nessa terceira, quarta revolução industrial, já que tem a ver com a agricultura também, a agricultura é cada vez mais atrelada à agroindústria, é atrelada a essa questão da empresa agrícola. Ela visa que eu vou distribuir os alimentos de acordo com as demandas. Independente se tem fome na África, não me importa. O que eu quero mesmo é mercado. Se um africano não tem condições de comprar a minha soja, paciência. Ele que morra de fome. Essa é a lógica da grande empresa agrícola, que tem sede hoje, principalmente nos Estados Unidos, que é um grande produtor mundial na agricultura, e também em alguns países europeus, como a França, por exemplo, que tem algumas empresas agrícolas de peso, de porte, e que acabam movimentando o grosso, digamos assim, né, a grande margem, assim, a grande quantidade do mercado mundial na atualidade. Outro importante sistema agrícola é a plantation, né? O que é a plantation? Uma agricultura que começa principalmente a partir do século XVII e XVIII no mundo todo, principalmente a partir das colônias, né? Países como a Inglaterra, a França e outros países europeus começam a, digamos que, subdividir o mundo, né? Principalmente o mundo africano e o mundo americano, principalmente a América Latina, criam colônias e, a partir disso, buscam o quê? Buscam produzir metais, extrair metais, produzir produtos agrícolas para abastecer o quê? Os mercados respectivos, os mercados das metrópoles, no caso, países como Inglaterra, França, Portugal, Espanha, enfim, né? Desde especiarias, pega a questão da cana, pega a questão do açúcar, né? Cravo da Índia, enfim, vários países que na atualidade são países, mas que no passado foram colônias e tiveram implantados nos seus territórios o sistema de plantation, né? Um sistema basicamente onde prevalece a monocultura, ou seja, uma única cultura dentro daquela área de plantio, e que vai abastecer mercados externos, geralmente em grandes áreas, né, em grandes propriedades, os chamados latifúndios, e que na sua base, na sua história, utilizavam mão de obra escrava. E depois, com o tempo, a gente vai ter uma evolução, vai ter o fim da escravidão, no caso do Brasil, e vamos ter um sistema onde eu vou ter mão de obra assalariada, né?
ou com carteira assinada ou assalariada por dia de trabalho. Aí vai ser a questão dos boias frias, enfim, que a gente vai trabalhar mais adiante. Mas falando ainda em relação à plantation, uma coisa é muito importante. A questão de que hoje no Brasil, por exemplo, que é um grande mercado exportador, né, além de ser um mercado que recebe mercadorias, também é um mercado de exportação, as plantations estão na base da agricultura empresarial. E nesse sentido, elas se aproximam muito da questão da empresa agrícola. Eu posso ter no Brasil uma empresa agrícola que trabalhe no sistema de plantation. Um exemplo clássico, a questão hoje da laranja, né? Ou a questão ainda do cacau, que é uma plantation já antiga na história do Brasil, ou a questão da cana-de-açúcar, são plantations tradicionais. E aí eu posso citar também novas plantations no caso da soja, que utiliza grandes áreas mecanizadas, né? Uma monocultura, ou seja, uma única cultura, que é a soja dentro daquela área, visando basicamente o mercado externo, né? Mercados como a China, enfim, países europeus que necessitam desse cultivo, dessa soja, no caso, para alimentação, para a criação de óleos, enfim, para uma série de coisas. Então, nesse sentido, hoje, a plantation ainda está na base de muitos países. E o Brasil depende muito da plantation e o próprio governo hoje, o governo federal, ele necessita, está na pauta de exportações a questão da agricultura, principalmente amparada, baseada na questão das plantations. Vamos ver agora os principais rebanhos mundiais, né? Os principais rebanhos servem muito para a agricultura, principalmente na questão de que as famílias hoje elas dependem muito, no caso de um rebanho muito importante hoje, que é o rebanho bovino, na questão da produção de leite, né? Principalmente para a questão da alimentação dos filhos, das crianças, mas também para os seus derivados, no caso do queijo, né? Que vai abastecer boa parte dos centros urbanos. O queijo vem lá das áreas coloniais, das áreas onde eu tenho uma subsistência, né? E ao mesmo tempo eu vou ter empresas que trabalham com esse leite, que procuram fazer uma produção, né? Então, nesse sentido, esse rebanho bovino hoje é um dos mais importantes no mundo, né? Sendo que a gente vai ter toda a questão hoje de que a melhoria de raças e, ao mesmo tempo, a questão empresarial, ou seja, eu vou começar a procurar aumentar os meus rendimentos, tanto na questão dos rebanhos, né, na melhoria das raças, no tratamento dos rebanhos, quanto na questão de como eu vou distribuir essa produção leiteira. Então, nesse sentido, eu vou ter uma grande importância hoje, principalmente por quê? Porque o leite está na base, está na cadeia, né, na base da cadeia de alimentação humana. Outro importante item na questão dos rebanhos bovinos diz respeito à questão da produção de carne. Quase todo dia, né, o cidadão tem que comer, né, tá na base, ele vai ter que ter o arroz, vai ter que ter o feijão, mas vai ter que ter também o quê? A carne, né? Se não tiver a carne no seu prato, ele já vai sentir alguma coisa estranha, está faltando algo, né? Então, cada vez mais os países se preocupam em relação aos rebanhos, a gente vai ter uma série de implicações, desde a melhoria dessas raças, né, a partir para produzir uma carne mais consistente, de melhor qualidade, e ao mesmo tempo procurar o quê? Evitar febres, evitar doenças nos rebanhos, para justamente não afetar mercados, né? Um grande exemplo dessa influência da carne hoje em relação aos rebanhos bovinos diz respeito ao quê? Aos embargos que a carne sofre em determinados países. No caso do Brasil, né, a questão da febre aftosa, onde o Brasil hoje é uma área que é considerada livre, mas com vacinação, ou seja, eu tenho que vender a minha carne, mas os países que vão comprar sabem, não, essa carne aqui ela é vacinada. Então, quer dizer, existe a possibilidade de eu ter rebanhos contaminados. E nesse sentido, cria-se o que no mercado? Uma desconfiança em relação ao Brasil, por exemplo. Então, a partir disso, eu posso dizer o que para vocês? Que a carne, por mais que eu tenha essa importância toda em relação a mercados, ainda assim, eu vou ter também uma preocupação geopolítica, internacional, ou seja, os países se preocupam em expandir mercados, em melhorar a qualidade dos seus rebanhos, para tentar abocanhar mercados onde até então a entrada da carne não era tão grande, né? Exemplo grande hoje nesse sentido, um grande exemplo, o mercado chinês, que está consumindo a carne bovina do Rio Grande do Sul, e o mercado europeu principalmente a partir do quê? A partir da vaca louca, ou seja, eu tive uma série de doenças nos rebanhos, e a substituição desses rebanhos foi ocorrendo a partir de substituição a partir de importações, ou seja, eu vou importar a carne do Brasil, eu vou importar a carne da Argentina para tentar melhorar o meu mercado consumidor interno. Outro fator importante em relação ao rebanho bovino diz respeito ao transporte, e isso tem a ver muito com a agricultura, ou seja, no interior dos países, né, principalmente nas áreas rurais, onde a população, em boa parte, ela vive da subsistência na agricultura,
eu preciso do transporte principalmente dos bovinos, ou seja, são os bois, são as vacas que vão puxar as mercadorias e que vão transportar as pessoas também, né? Eu vou, ao mesmo tempo, usar esses bois para arar a terra, né? Um arado, que é, no caso, com tração animal, não é uma tração mecânica. Então, nesse sentido, principalmente em áreas de países pobres, em áreas agrícolas de países pobres, esse tipo de transporte está na base. As pessoas não têm condições financeiras para comprar automóveis. Alguns países se destacam em termos de produção. Índia, Brasil, China, Estados Unidos e Argentina. Países se destacam em termos de rebanhos, em melhorias de raça e em distribuição de mercado. São os 5 principais exportadores em termos de carne e derivados, né, em relação aos bovinos. Países que sofrem embargos e implementam embargos em relação aos seus concorrentes, né? Então, esse tipo de disputa hoje em relação a mercados por carne, ele está sendo, digamos que, direcionado, está sendo pelo menos conduzido pela Organização Mundial do Comércio. É interessante, a agricultura está entrando na pauta da Organização Mundial do Comércio, porque principalmente esses 5 países, ao mesmo tempo que tentam ampliar seus mercados, tentam ao mesmo tempo impedir o mercado dos outros. Países principalmente africanos, que dependem muito da exportação de alguns tipos de carne, no caso bovina, estão sofrendo muito com esses embargos preconizados principalmente pelos Estados Unidos. Outro tipo de rebanho importante na questão pecuária mundial hoje é o rebanho dos suínos. Grande importância principalmente na produção de carne suína, né? Grandes mercados, compradores de carne suína, e ao mesmo tempo toda uma preocupação com a melhoria dessa raça, a melhoria das rações. Vai ver que hoje, vocês vão ver, aliás, hoje, que em países como o Brasil a gente vai ter uma melhoria, principalmente a partir do cultivo da soja, ou seja, a soja hoje é o principal elemento na questão da ração. A ração é a base de farelo de soja para os suínos. Então, assim, a gente vai ter uma grande produção de suínos com alguns países que se destacam nessa produção. Entre eles, eu poderia citar a China, os Estados Unidos, o Brasil, a Alemanha e a Espanha. A Alemanha, que é um comprador, por mais que tenha um grande rebanho, ao mesmo tempo ela importa muita carne, porque o consumo per capita de carne suína na Alemanha é muito grande, ao mesmo tempo que eu tenho um grande rebanho. No caso do Brasil, boa parte do nosso rebanho suíno é destinado para exportação. Então, nesse sentido, estados como Santa Catarina e Rio Grande do Sul sofrem embargos, porque parte desse rebanho, principalmente nos últimos 5 anos, né, ele sofreu o quê? Algumas baixas, ou seja, apareceram doenças nesses rebanhos que comprometeram as exportações. Exportações destinadas principalmente para o mercado europeu, no caso a Alemanha e também a Rússia, né, um comprador da carne gaúcha e catarinense. E aí acontece o que? O Brasil teve que, a partir dos seus diplomatas, seus políticos, né, senadores, deputados, enfim, governadores, correr atrás dessa questão, né, e tentar mostrar para esses mercados compradores, né, no caso europeu, que a carne gaúcha, no caso, e catarinense, tem qualidade, os rebanhos estão tendo melhorias nas raças, né? Estou tendo ao mesmo tempo um controle das doenças a partir da vacinação. Então, o que eu quero? Eu quero mostrar para o meu comprador que a minha carne tem qualidade. Isso não é só uma política brasileira. Todos os países procuram hoje, os grandes produtores principalmente, manter os seus mercados e até expandir mercados em relação à carne suína. Os equinos, dentro da pecuária mundial, também têm sua importância. É um rebanho importante, principalmente em relação ao transporte. Ou seja, em países subdesenvolvidos ou países pobres, o rebanho equino tem uma grande importância no transporte. Não só de pessoas, né, aquelas pessoas em estados como o Rio Grande do Sul, por exemplo, o gaúcho, né, que utiliza o cavalo para o transporte, para ir passear, enfim, é um meio de transporte no interior do Rio Grande do Sul, digamos assim, hoje ainda é um meio muito importante, mas também para a questão do transporte de mercadorias, né? A gente utiliza no interior ainda essa questão de usar o cavalo como tração animal, ou seja, para puxar cultivos agrícolas, para transportar cultivos, né, para transportar determinados tipos de mercadoria. Então, nesse sentido, eu vou ter uma grande importância em relação a esse tipo de rebanho, principalmente para o transporte. Não vou dizer que não existe a questão da carne, isso é interessante, entra na questão cultural. Alguns países consomem carne equina. Vou dar um exemplo, a França. A França utiliza, né, a questão da carne de cavalo, ou seja, ela é um prato, não sei se é exótico, né, até porque isso está na base, na questão cultural, na base cultural da França. Então, o consumo se dá em relação a esse rebanho, ou seja, eu tenho uma faixa da população que consome, sim,
carne de cavalo. Isso é interessante, né, pessoal? É a questão cultural participando na questão econômica, né, na vida das pessoas, no caso do exemplo francês. Então, nesse sentido, a gente vai ter alguns países que têm grandes rebanhos de equinos, né? Quais seriam esses países hoje? China, Brasil, México, Estados Unidos e Argentina. São países que buscam também a questão da melhoria das raças. Nos Estados Unidos tem a questão do transporte? Tem. Mas espera aí, professor. Os Estados Unidos é um país, no caso, que tem um sistema de transporte, no caso, que não utiliza a questão da tração animal mais, mas tem também a questão da melhoria das raças para a venda, né? A gente vai ter a exportação desses animais que vão ser utilizados, no caso, um exemplo clássico, para a corrida. Isso é interessante, né? Corrida de cavalos. É um mercado também, e isso está atrelado à economia, ou seja, se eu posso vender isso não apenas para o transporte, esse tipo de rebanho, mas também para um divertimento, no caso, uma corrida de cavalos, é válido. Então, esses países estão buscando a melhoria. O Brasil é um país que tem excelentes raças, né? Boa parte delas que vieram de fora, ou seja, foram introduzidas no país aí, a partir de países como a Índia, a partir de países europeus, e foram adaptadas ao clima brasileiro. Então, hoje, o rebanho de equinos do Brasil é importante. Vocês estão vendo, aliás, isso, né? Que no caso do Brasil e da China, eles aparecem em quase todos os tipos de rebanho, né? Os principais, pelo menos hoje, desde os bovinos, os equinos, né? Os suínos, são países que se destacam, são grandes produtores de vários tipos de rebanho em relação ao mundo. Brasil, uma potência agrícola, né? É uma potência porque produz em larga quantidade, visando muito, né, aliás, a questão do mercado externo. Cultivos como a soja, cultivos como o trigo, enfim, cultivos como o milho, como o algodão, como a laranja, fazem do Brasil uma potência agrícola respeitada internacionalmente. Não é por nada que o Brasil e mais 20 países, aí, ou 19 países no caso, criaram um grupo chamado G20, que busca basicamente melhorar a questão das exportações, dos embargos sofridos. O Brasil sofre muitos embargos em relação aos cultivos agrícolas. E isso é prova de que o Brasil tem liderança nesse grupo, é um dos líderes do G20. Prova do que? Prova, na verdade, que o Brasil é uma potência já há mais de 50 anos, porque começa com a mecanização, esse fator, mas ao mesmo tempo vai trazer o quê? Vai trazer uma nova face em relação à agricultura. São as chamadas faces da modernização agrícola. Mecanização versus êxodo rural. Ou seja, a partir de 1950, quando começa a mecanização no Brasil, com empresas basicamente de capitais norte-americanos, empresas fabricantes de tratores, de colheitadeiras, de insumos agrícolas, né, os venenos agrotóxicos, eu começo a ter uma expulsão do trabalhador do campo, o chamado êxodo rural, migrando principalmente para onde? Para as grandes cidades, para as grandes metrópoles brasileiras, cidades que hoje, boa parte delas tem mais de 1 milhão de habitantes. Boa parte desse 1 milhão de habitantes, no caso, oriundos da onde? Do meio rural. Pessoas que deixaram de ter necessidade para o trabalho do campo. Essas pessoas não importavam mais para o grande capital. Antigamente eu tinha o quê? Eu tinha 100, 200 empregados numa lavoura, né, de soja, no caso, ou de trigo, ou de milho. Hoje eu posso ter apenas uma dessas pessoas pilotando, né, ou manobrando uma colheitadeira ou um trator. Eu não preciso mais ter 100 trabalhadores. Então eu vou acabar de alguma forma expulsando esse trabalhador do campo para a cidade e vou gerar ao mesmo tempo problemas na cidade, porque a cidade não estava preparada para receber todo esse contingente de mão de obra, de pessoas oriundas do campo. Ao mesmo tempo, então, eu vou ter esse duelo, né, entre uma modernização agrícola, uma mecanização a partir de 1950, associada a êxodo rural e que vai, e muito, né, está associada à estrutura agrária brasileira, a estrutura de tipos de terra, tipos de propriedade, donos da terra, quem são as grandes empresas que fazem uma cooperação em relação a esses mercados, né? Ou seja, eu vou acabar criando uma logística de mercado para a distribuição dos meus produtos e vou pensar principalmente no aumento da produtividade e não na questão do trabalho, na questão da inclusão social, por exemplo, dos trabalhadores rurais. Os principais produtos agrícolas hoje, no caso do mercado brasileiro, são a soja, o arroz, café, cana-de-açúcar e o cacau. As principais regiões produtoras desses cultivos, no caso, estão concentradas principalmente no centro-sul do país. A gente vai pegar aí
a questão do Rio Grande do Sul como berço, no caso da soja, e grande produtor de arroz também. Vou pegar o estado de Santa Catarina, Paraná, uma parte do estado de São Paulo, que trabalha com esses cultivos, e principalmente hoje, o grande produtor em termos de soja e também em trigo, também está crescendo, e arroz, é o estado do Mato Grosso. Também vou ter um destaque assim, em outros estados do Centro-Oeste, como Goiás, Mato Grosso do Sul. Então, assim, eu vou ter a produção hoje limitada a essa faixa aí, centro-sul do Brasil, né, onde eu tenho os maiores cultivos, as maiores áreas, as grandes empresas também produzindo, e eu vou ter grande exportação a partir de alguns portos, como Paranaguá, no Paraná, e Rio Grande, no Rio Grande do Sul. A primeira indústria de soja do Brasil foi em Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Mais ou menos em 1928 foram introduzidas variedades para pesquisa já mais industrial, comercial, em torno de 60 variedades. E por muito tempo o Rio Grande do Sul foi o primeiro produtor. Entre 1996 e 1999, o Paraná passou a condição de primeiro produtor e, na sequência, a partir de 2000, Mato Grosso, né? No Centro-Oeste, a soja iniciou mais ou menos em meados da década de 70. 77 existem registros de soja já numa área maior. Em 1980, no Centro-Oeste, tinha 1.200.000 hectares de soja. E agora, para a safra próxima, de 2004, 2005, aproximadamente 10.300.000 é estimado pelo IBGE. Então, por que a soja expandiu no Centro-Oeste? São áreas grandes, vastas, planas. Por exemplo, Paraná e Rio Grande do Sul, as áreas são mais quebradas, você não tem extensões grandes de áreas planas. E no Brasil Central, na região Centro-Oeste, essas áreas planas, elas facilitam a mecanização e dá um rendimento maior de máquina. Então, isso causa também a procura por inovação tecnológica. Existem institutos de pesquisa na região que trazem cada vez variedades melhores, variedades mais produtivas, adaptadas à região, porque a condição do Brasil Central não é a mesma condição aqui do Sul, não são as mesmas variedades. Então, hoje existe pesquisa, existe variedades já adaptadas, né? Está expandindo o plantio direto na região. Outro item de nossa aula de hoje, do Brasil e a sua estrutura fundiária e movimentos sociais do campo. A partir de 1950, quando eu tenho justamente essa questão da mecanização e com essa expulsão, eu vou começar a ter a formação de uma espécie de exército de mão de obra de reserva, ou seja, pessoas que não têm mais ocupação, mas que ainda assim mantêm aquela identidade do campo, né? Aquela identidade bucólica, aquela vida campeira, né? Aqueles hábitos que foram construídos historicamente pelos seus antepassados e que, de alguma forma, mantêm a minha identidade viva, eu não posso abandonar o campo. Bom, se essas pessoas não têm como se manter mais no campo, se elas não têm mais a propriedade ou se elas não têm mais o emprego do campo, o que elas vão fazer? Elas vão procurar criar algumas associações. No caso do Brasil, eu vou ter, a partir dessa estrutura fundiária altamente concentradora, né, o chamado latifúndio, que ainda prevalece no Brasil e detém boa parte da grande área agricultável do país, a formação de grupos que lutam pela posse da terra, que lutam pelo direito de ter um pedaço de terra, né? No Brasil, a gente vai ter alguns movimentos importantes, lá na década de 50, chamadas ligas camponesas, que eram, na verdade, alguns movimentos de caráter revolucionário, que buscavam, a partir de invasões e ocupações de terra, a conquista da terra, né? A conquista do seu espaço para cultivo, dizendo basicamente que a terra tinha que ter função produtiva e social, ou seja, ela tem que produzir alimentos para abastecer não só as famílias que vivem no campo, mas também as famílias urbanas, né? O grande operariado urbano, industrial, que vinha surgindo também nesse momento, né? O Brasil começava a se industrializar justamente nesse período, né? A partir de alguns governos como o JK e depois nos governos militares que se seguiram. É justamente a partir dessas conquistas geradas, a partir desses movimentos, dessa luta pelo campo, que eu vou ter o surgimento dos chamados minifúndios, né? Ou seja, o que é um minifúndio? É uma área onde eu vou ter uma família que vai produzir seus alimentos, vai ter a sua vida numa área que no Brasil fica em média entre 25 a 50 hectares. É isso que, segundo a estrutura agrária brasileira, eu considero como minifúndio. Nesse minifúndio eu vou ter boa parte de pessoas que foram assentadas a partir de alguns movimentos, mas eu vou ter também antigos agricultores, os chamados pequenos agricultores, nesse sentido, não pequenos pelo tamanho, mas pequenos justamente em função dessa propriedade, desse minifúndio,
que vão, em grande parte, abastecer o quê? As grandes metrópoles, os grandes centros urbanos. Então, assim, a gente tem que entender que se hoje o preço que eu pago numa grande cidade, numa grande metrópole, pelo alimento ainda não é um valor tão alto que daqui a pouco vai interferir na minha vida, ou seja, eu vou gastar quase tudo que eu ganho na minha empresa, na minha indústria, enfim, como salário eu vou gastar quase tudo em termos de alimentação, é porque justamente os preços ainda têm um valor acessível em função desse minifúndio, né? Em função dessa área de pequena dimensão, onde as famílias produzem com qualidade, com uma certa produtividade e acabam abastecendo os mercados urbanos, as feiras urbanas aí dos finais de semana, a gente compra nossos legumes, nossas verduras, enfim, produtos coloniais. Então, quer dizer, é no minifúndio que a produção, o abastecimento brasileiro se dá dos grandes centros. Não é no latifúndio. O latifúndio não está preocupado com o abastecimento urbano, está preocupado com o quê? Com o mercado externo, basicamente. A partir então dessa estrutura agrária que se formou no Brasil, né, que deu origem ao quê? Aos minifúndios, aos latifúndios, enfim, essa estrutura agrária toda, e que é decorrente do quê? Da luta também pela terra, né? Se a gente tem hoje o minifúndio produzindo alimentos para o urbano, é porque existem movimentos que estão lutando, que estão pressionando os governos, principalmente, para criar uma estrutura agrária menos desigual, uma estrutura mais igualitária, que inclua o trabalhador do campo e que possibilite o barateamento dos alimentos para as populações urbanas. Nesse sentido, eu vou ter a formação no Brasil dos movimentos sociais do campo, onde vemos a luta pela terra e a atuação do MST. A partir de 1950, justamente com essa estrutura desigual que prevalecia no Brasil e que em boa parte ainda prevalece, nós vamos ter a formação das chamadas ligas camponesas, que na verdade vão ser em boa parte uma espécie de embrião do que hoje é o chamado MST, né? O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que é um movimento que hoje não se restringe mais apenas ao Brasil, mas também uma série de países da América Latina, como o México, como a Argentina, como o Paraguai. Movimento que hoje já é internacional e que começou aqui no Brasil justamente nesse período onde os governos militares, digamos, de alguma forma, tentaram criar uma estrutura chamada de Estatuto da Terra, onde diziam que iriam fazer, no caso, uma reforma agrária, que na verdade ficou apenas no papel. Porque, ao mesmo tempo, o que esses governos militares queriam? Eles queriam mostrar que os movimentos revolucionários não tinham sentido, porque eles iam fazer a política de reforma agrária, e ao mesmo tempo eles queriam agradar o quê? Ao grande fazendeiro, ao grande proprietário de terra, né? Aquele grande latifundiário que tem fazendas de 2, 3, alguns casos até 4 milhões de hectares, né? Uma coisa, para você ter uma ideia de dimensões de área, chega a ser o tamanho de alguns países europeus, existe isso no Brasil, principalmente na região centro-oeste, na região norte do país. Então essa estrutura começa desigual, e ela não é de 1950, né? Não sejamos tolos de achar isso. Essa estrutura vem lá de 1500, né? Com as Sesmarias, enfim. É um processo histórico, mas que continua até hoje. E é justamente a partir da atuação desses movimentos como o MST, que lutam pela terra, que lutam pela busca da terra, pela quantidade de assentamentos que vão surgir, dizem respeito ao quê? A procura da terra para tentar sanar a questão da função social da terra, isso está no Estatuto da Terra, naquela Constituição que os militares criaram, que é o quê? Produzir alimentos para sustentar as famílias do campo e também as famílias urbanas, ou seja, a função da terra é produzir alimentos e caso não ocorra essa produção, essa propriedade tem que ser desapropriada, ela tem que ser desocupada e no lugar dessa antiga propriedade eu tenho que criar o quê? Alguns assentamentos rurais, assentamentos coletivos, onde a produção é coletiva, onde as casas existem em lotes, mas ao mesmo tempo a produção é coletiva, ela é vendida por uma cooperativa que é criada junto aos agricultores, né, os assentados. Então, assim, ao mesmo tempo eu tenho esses movimentos batalhando pela terra, mas eu tenho também os fazendeiros, que não querem ceder suas terras, alegando que elas são produtivas. Então eu crio um embate, eu tenho ao mesmo tempo o governo tentando criar algumas políticas de reforma agrária, políticas até certo ponto ainda tímidas, né? Elas não conseguem suprir a demanda de pessoas que vivem perambulando no campo, que não têm ocupação, que não têm renda, que não têm a propriedade. Então, nesse sentido, deve haver hoje, e eu acho que está na pauta, né, dos governos, a questão da melhoria em relação à reforma agrária, ou seja, fazer uma reforma eficiente. E eu acho que nenhum país do mundo ainda conseguiu fazer uma reforma eficiente. Por quê? Porque a estrutura da sociedade ela é desigual. Existem pessoas que não querem abrir mão da propriedade da terra, e a propriedade da terra, tanto urbana quanto rural, está na base da Constituição, né? É um direito que as pessoas têm, né? Então, tu não pode justamente ceifar esse direito, tu tem que passar pela Constituição, seguir a legislação, seguir o direito, né?
para não criar conflitos, né, agrários, no caso do Brasil. E finalizando, vamos ver a biotecnologia e suas implicações. A partir da melhoria das raças, né, melhoria genética de raças, melhoria das sementes, basicamente a biotecnologia busca, a partir dessa melhoria de raças e de sementes, aumentar a oferta de produtos. Esse é o discurso de grandes empresas como a Monsanto, né? Eu vou melhorar as raças, as sementes, para poder abocanhar mercados e mostrar que a fome no mundo vai ser exterminada, vai acabar. A gente sabe que no fundo não é isso, porque é uma questão econômica. Nesse sentido, vemos então as implicações políticas do uso de transgênicos. Mas será que todo mundo sabe o que é um transgênico, o que é um alimento transgênico? Vamos ver uma enquete na rua aí mostrando qual é a opinião da população em relação a esse assunto. Roda aí, pessoal. Você sabe o que são alimentos transgênicos? Sabendo, sei. O que é? São alimentos assim que são produzidos por produtos químicos. Transgênicos, não sei. E você sabe? Não. Alimentos modificados geneticamente, alguma coisa. É isso mesmo? Acho que sim. Não. Já ouviu falar? Já. Mas não sabe definir o que é? Não. O que é isso? Não. Vocês viram aí, né? Nem todo mundo sabe o que significa um alimento transgênico, o que é a transgenia, afinal, né? Então, assim, a gente vai ter implicações políticas desse uso de transgênicos. Alimentos que têm alteração genética, pode ser uma semente, pode ser uma melhoria de uma raça animal, né, um rebanho bovino. Isso tem implicações porque altera a estrutura dessa semente ou desse animal e eu não sei que implicações vai ter isso na minha alimentação, na alimentação dos humanos. Então, assim, eu vou ter países que querem produzir, países que não querem produzir. Eu vou ter, dentro dos países, alguns movimentos sociais são contrários. Por exemplo, o MST, algumas ONGs ambientalistas no Brasil. Então, eu vou ter uma série de embates em relação a esse tipo de assunto que está na pauta hoje, que é a transgenia. Um assunto polêmico e que, nesse sentido, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma implicação no território a partir da estruturação dessa produção. O Brasil é um país que não tem a produção liberada e muitos países não têm. O Brasil tem uma medida provisória que liberou o cultivo de soja transgênica no Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, assim, são implicações políticas que mostram que é um assunto extremamente difícil de ser tratado, que trata com a vida das pessoas e que ainda não tem uma solução definida para os próximos meses e para o futuro. Bem, pessoal, a minha dica de estudo para essa aula de hoje, se possível, é que vocês podem e devem ler A Questão Agrária no Brasil, um livro de Caio Prado Júnior, da editora Brasiliense. Espero que vocês tenham gostado, bons estudos e até a próxima. Na aula de hoje estudamos a agricultura e pecuária mundial e brasileira. Implicações das estruturas agrárias, os rebanhos, né? Que forma de estrutura agrária a gente tem nos diversos países do mundo, que implicações eu tenho a partir do uso de transgênicos e que implicações eu vou ter na vida das pessoas, na população do mundo, né? Em relação a esse tipo de assunto que é, no caso, a agricultura e a pecuária mundial. Bons estudos! A minha dica para você hoje, professor, é a seguinte: quando trabalhar esse tema, agricultura mundial, enfim, as implicações no Brasil também, em termos de movimentos, do campo, enfim, é mostrar sempre as duas faces da agricultura. A face da modernização, né, e a face também dos excluídos do campo. Um assunto extremamente diverso, complicado, que o aluno precisa compreender justamente essas diferenças entre as estruturas da sociedade, entre quem detém a posse da terra e quem não